Olá, as pessoas. Eu sou a professora Cris, sou especializada tanto em redação quanto na segunda fase da FGV e do INSPER. Gravei recentemente um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para caso alguém se interesse, sobre as mudanças da FGV. E como eu percebi que alguns alunos estão um pouquinho confusos, ou estão achando que tem muito detalhe em relação à mudança da prova do INSPER, eu resolvi montar esse PowerPoint que é baseado tanto no edital quanto nas lives que foram feitas pelo coordenador de vestibular do INSPER, para tentar passar para vocês de uma maneira um pouco mais rápida, né, para quem perdeu alguma coisa ou ficou confuso, enfim. Vou deixar aqui na descrição do link do vídeo os links para caso vocês queiram acessar as lives ou o próprio edital. Bom, o que você tem que ter em mente é que tanto a primeira fase quanto a segunda fase do INSPER vão acontecer online por conta da pandemia, e isso levou o INSPER a fazer algumas adaptações, né? Bom, a primeira fase ela vai ser composta de 3 etapas. Isso você precisa ter muito claro em mente, né? A primeira etapa acontece antes do vestibular, a segunda no dia do vestibular e a terceira após o vestibular. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Antes de falar da primeira etapa, é importante que você tente checar, antes desse período de primeira etapa, as suas ferramentas, né? Se você tem um computador em casa, né? Às vezes até tem e não usa, porque tem jovem hoje que usa mais celular e tablet do que computador. Então saiba que você não vai poder usar celular ou tablet, somente computador. Também verificar se o sistema operacional desse computador condiz com o que o INSPER está pedindo, né? Então, por exemplo, para quem tem o sistema operacional Windows, tem que ser a partir do Windows 7. Você vai precisar também ter uma webcam, seja integrada ou não ao seu computador, um microfone, né, e o headset, né, que é aquele microfone que tem o fone, ele é proibido. E você vai precisar checar isso com antecedência, porque depois você vai ter acesso à plataforma para passar por uma espécie de simulado, né? Um teste para que você saiba como a ferramenta funciona, tirar suas dúvidas, já ver se vai ter algum tipo de dificuldade, etc. Bom, então a primeira etapa, de fato, né, da primeira fase, ela vai acontecer entre as 14 horas do dia 13 de julho até aí o período, né, se encerra nas 14 horas do dia 16 de julho. E é um período só de identificação, não é um período avaliativo, tá? Então, o que é esse período de identificação? O candidato vai ter que repassar algumas informações pedidas para o INSPER nesse período. Uma delas aí são os seus documentos digitalizados, né? E precisa ser documento original, não pode ser xerox nem autenticada, e tomar muito cuidado com a sua foto. Se de repente você tem um documento com uma foto antiga e você não tem um outro, tentar tirar uma foto recente e, enfim, tirar um outro documento até, se for o caso, né, em último caso. E também é um período em que vocês vão receber as informações acerca da instalação do software, para que vocês posteriormente consigam fazer um teste via um simulado, tá? Então é importante. Essa é a primeira etapa, tá? A segunda etapa, ela vai acontecer dia 19 de julho, que é o dia do vestibular, e você vai ter entre 10h30 da manhã e 15 horas da tarde para realizar 3 horas e meia de prova. O INSPER recomenda que você entre com 1 hora de antecedência nessa plataforma, né, para não ter nenhum tipo de problema. Então, se vocês perceberem aí das 10h30 até as 15 horas, né, não é o período total de prova. Você vai ter dentro desse período 3 horas e meia para fazer a sua prova. E por que isso? Por que tem um período maior? Porque pode acontecer de você ter problema com a internet, de você precisar ir no banheiro ou coisas do tipo, e você não ter esse tempo descontado do seu tempo de vestibular. Então, não é porque você pode entrar no sistema um pouco mais tarde que você vai deixar para entrar faltando 3 horas e meia, porque se calhar de dar algum problema, você vai perder tempo de prova, tá? Bom, e com base nisso também, comentar sobre o tempo de banheiro, né? Sempre antes de ir ao banheiro, você vai ter que pausar
cronômetro da sua prova. Você não vai poder ficar indo sempre ao banheiro, né? Então, tomar cuidado com os excessos, porque isso pode configurar até a sua desclassificação. E o momento que você vai ao banheiro é o momento em que você acabou de responder uma questão e não viu a próxima, tá? Então, o INSPER tem tomado cuidados aí com vários detalhes. Então, é importante que você tenha isso em mente. Também no dia do vestibular, é importante que você pense no lugar adequado para você realizar essa prova, porque você vai ter que ter silêncio, não vai ter que ter outros barulhos, né? Sei lá, qualquer um deles, sei lá, carro em rua, animal. Então, evitar, procure um lugar mais silencioso possível, que você também não seja incomodado por nenhuma pessoa e que você não tenha nenhum acesso a quaisquer tipos de materiais, porque senão você pode ser eliminado. E o que é permitido você portar no dia? Obviamente, o computador, uma garrafa transparente com água ou qualquer outro tipo de líquido que você queira ingerir durante a prova. E se você for colocar alimentos também ali no seu local de prova, você precisa tirar esses alimentos das suas embalagens originais e colocá-los em sacos plásticos transparentes, tá? Isso é a exigência que está no edital. Outras regras com relação ao dia do vestibular, né? Quem escolhe a ordem das questões vai ser o sistema. Você vai ter que responder na ordem, isso significa que você não vai poder voltar questões. E você também vai ter que fazer explicações curtas, de no máximo 1 minuto, né? Explicações orais sobre a resposta que você escolheu. Também a redação, né, que vai acontecer na segunda fase, essa foi uma das mudanças aí, mas os pesos são iguais, tá? Então, só mudou aí da primeira para a segunda fase. Você também vai ter que fazer explicações orais sobre o que você vai escrever na sua redação. Então, falar sobre o seu projeto de texto, por exemplo. Então, quem até agora não estudou redação, tá meio perdido, quiser fazer aula ou alguma coisa do tipo, pode entrar em contato, que a gente tenta ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato, tá? E com relação à redação, já que eu já comentei, ela não vai ter um número de linhas, ela vai ter, na verdade, um número de caracteres, né? Porque você vai ter que digitar essa redação. Então, você vai poder fazer a redação entre 1.000 caracteres e 3.000 caracteres. Outra regra também, você vai ter que sempre que manter o seu rosto detectável pela webcam. Vai ter que pausar o cronômetro, como eu já disse, para poder ir ao banheiro. Todos os rascunhos de prova serão digitais, o INSPER vai fornecer uma espécie de bloco de notas ou de lousinha digital para que vocês façam os rascunhos digitalmente. E também vocês vão ter acesso a uma calculadora digital fornecida pelo próprio programa. Bom, e a terceira etapa da primeira fase, que vai acontecer após o vestibular, a partir das 14 horas do dia 21 de julho até as 18 horas do dia 26 de julho. É o processo de validação, em que você vai passar por uma videoconferência com os professores do INSPER, que vão conversar com vocês a respeito do histórico estudantil e dos conhecimentos que vocês demonstraram nas provas. Quem vai para essa terceira etapa são aqueles que realmente já tiraram uma pontuação boa, né? Então, aí que tem chances de ir para a segunda fase. E a duração dessa videoconferência vai girar em torno de 30 a 45 minutos. Bom, tendo dito isso, acabou a primeira fase com as suas 3 etapas, e aí você vai ficar de olho na data em que o INSPER vai divulgar a lista de aprovados para a segunda fase, que vai ser no dia 31/7. Vendo o seu nome na lista de aprovados para a segunda fase, você já pode agendar para quando você quer a sua segunda fase, né? E aí vai ser um período entre dia 1º de agosto a dia 11 de agosto. Isso significa que você vai ter pouco tempo aí para se preparar. O ideal é que você já comece a se preparar antes. Se você precisar de preparação específica, individual ou em grupo, seja nesse período pós a divulgação da lista ou antes, pode entrar em contato com a gente também, que a gente tenta encaixar vocês em algum horário, enfim. Então, fica aí a dica, né, para quem quiser se preparar. E a segunda fase? A segunda fase ela vai ser composta de 4 etapas. A primeira etapa, que não vale nota, que é um desafio design, que normalmente tem na segunda fase do INSPER, que é uma atividade
em que os alunos vão fazer em grupo, mas como uma espécie de quebra-gelo para que os integrantes do grupo se conheçam. Então, é uma atividade que vai permanecer nessa avaliação online e que ela não vai valer nota, né? Uma segunda etapa que vai ser o debate em grupo, que é um grupo de no máximo 6 pessoas, né? Então, esse grupo vai ter aí algumas questões de conhecimentos gerais para debaterem. A terceira etapa é a arguição oral, que é uma parte em que o aluno é avaliado individualmente, né? E que tem a ver com o critério aprender a aprender, que é um critério em que o aluno não pode dar opinião sobre uma determinada questão de conhecimento geral que o avaliador vai apresentar para esse candidato, mas sim mostrar como que ele consegue adquirir conhecimentos de uma maneira neutra, tá? E essa avaliação é feita 2 vezes, né? São 2 momentos diferentes. E, por fim, a última etapa, que é a redação. Pelo que o coordenador do vestibular do INSPER falou em uma das lives, vai ser apenas uma redação, tá? E a redação, como eu já falei anteriormente, você vai ter que fazer o rascunho digital, vai ter que prestar atenção no número de caracteres e também você vai ter um momento que você vai ter que explicar o seu projeto de texto e falar um pouquinho dessa sua redação do tema, etc. Bom, é isso, gente. Se vocês precisarem de qualquer apoio, cursos, né, de redação. Então é isso, pessoal. Se vocês precisarem de qualquer ajuda ou algum curso, tanto para redação quanto para a parte de expressão oral ou mesmo a carta da FGV, pode entrar em contato, tô deixando aqui os links de outros vídeos e telefone, WhatsApp, etc, tá ok? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês e boa prova!